Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá! Hoje vamos refletir um pouco a respeito de uma lição contida no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8º, aquela lição intitulada Verdadeira Pureza e Mãos Não Lavadas. Trata-se de uma passagem que Allan Kardec analisa, que está contida essa passagem no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 15, onde Jesus, segundo narra Mateus, Jesus foi convidado por um fariseu para jantar com ele. Jesus sentou-se à mesa e não lavou as mãos, que era um hábito comum praticado pelos fariseus, pelos judeus, e que não era apenas uma questão de higiene corporal, mas também simbolizava uma certa pureza espiritual, uma pureza moral, uma forma necessária, inclusive, dentre eles, era o entendimento entre os judeus, uma forma necessária de aproximar a criatura do Criador, de Deus. Então eles entendiam que, agindo dessa forma, né, cultivando esse hábito, essa prática, esse ritual de lavar as mãos, eles estavam quites com a justiça de Deus. Então eles, na verdade, davam mais valor à forma, né, do que ao fundo. Eles, na verdade, negligenciavam os verdadeiros mandamentos de Deus. E Jesus quis mostrar isso, exatamente isso, que era mais importante a transformação moral do que uma prática, um ritual, que simbolizava uma purificação espiritual, mas que era uma prática exterior. Não era uma prática interior, não era algo que dizia respeito à essência do ser, à sua intimidade, à mudança da sua natureza moral. Então Jesus, ele descumpriu essa regra. Por quê? Porque essa regra ela havia sido estabelecida pelos homens e não por Deus, por Moisés, né? Por Deus por meio de Moisés, nos 10 mandamentos. Então, os judeus negligenciavam os mandamentos, né, de Deus e entendiam, acreditavam que agindo dessa forma, praticando esse ritual, lavando as mãos, eles, de certo modo, retiravam, né, eliminavam a impureza e eliminando essa impureza, eles estavam mais próximos, era uma maneira de se aproximarem mais de Deus. E aí Jesus não lava as mãos. Claro que isso incomodou profundamente o fariseu, né? O fariseu criticou Jesus e falou: escuta, você não vai lavar as mãos, a gente faz isso aqui antes de comer, a gente lava as mãos. E aí Jesus disse: não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas é o que sai da boca dele, que faz o homem imundo, que contamina, né? Onde Jesus, nessa passagem, ele deixa claro que o mais importante não é a prática exterior, né, de adoração a Deus, mas você pode adorar a Deus como? Agindo de maneira consciente e responsável, desejando a sua transformação moral, mudando a sua natureza moral para melhor, conhecendo as leis de Deus e aplicando esse conhecimento. Por quê? Porque toda vez que a gente age de acordo com as leis de Deus, nós estamos fazendo o bem. E toda vez que nós não cumprimos com as leis de Deus, nós desobedecemos as leis de Deus, nós violamos as leis de Deus, nós estamos gerando mal para nós e para os outros. E também a infelicidade, né? Então, o caminho da felicidade é a gente procurar conhecer as leis de Deus, as leis que regem o espírito, sobretudo as leis morais, e aplicar esse conhecimento. Porque na medida em que a gente aplica esse conhecimento, que a gente cumpre com as leis de Deus, nós estamos fazendo bem. Então, esse esforço vale a pena, né, de você procurar conhecer as leis, procurar viver esse conhecimento, aplicar, buscar ser alguém melhor,
Porque fazer o bem é aplicar a lei de Deus, é estar em harmonia com Ele. E quando a gente faz o bem, a gente é feliz, né? E fazer o bem vai tornando gradativamente a gente melhor. Então nós vamos nos melhorando, nós vamos melhorando a nossa natureza moral, nós vamos nos purificando. Essa é a verdadeira pureza a que Jesus se referiu, né? E ele chamou a atenção do judeu a respeito disso, deixando claro, olha, não se preocupe com a forma, se preocupe com o fundo, se preocupe com a essência, com aquilo que você é. Com a essência, né, você é um ser divino, criado por Deus. Então se preocupe com essa sua essência espiritual e busque mudar essa natureza, essa sua condição moral, sempre para melhor, né? Quer dizer, você é um ser espiritual, mas você cada vez pode se tornar alguém cada vez melhor, mais e melhor. Como? Fazendo bem, conhecendo e aplicando o conhecimento das leis de Deus, né? Procurando ajudar o próximo, procurando desenvolver a sua inteligência, procurando respeitar o seu semelhante, porque na medida em que a gente respeita o outro, o direito do outro, a gente está sendo justo. Então nós estamos também desenvolvendo a virtude da justiça. Então a verdadeira pureza não é algo que está fora de nós, mas sim algo que está dentro de nós, que tem que partir de dentro de nós, a nossa transformação moral para melhor. É isso aí, grande abraço. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.